Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vim trazer um vídeo de lista para vocês de edições de Turma da Mônica Jovem que poderiam ter sido sagas. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem pessoal, essa ideia de vídeo surgiu no comentário que fizeram para o meu vídeo de Arthur Responde, especial de 6 anos do canal. E neste vídeo eu respondo que eu faria uma lista no futuro com várias edições aí de Turma da Mônica Jovem que sim poderiam ter tido além das 128 páginas. Mas para montar essa lista eu contei com a ajuda de vocês. Recentemente, na aba comunidade aqui do canal no YouTube, eu fiz uma postagem onde eu perguntei para vocês qual edição de Turma da Mônica Jovem vocês acham que deveria ser uma saga. Várias pessoas responderam, vou falar também desses comentários de vocês, mas antes eu vou mostrar as edições que, na minha opinião, poderiam ter sido uma saga em Turma da Mônica Jovem. Vale lembrar que isso só vale para as edições da primeira e segunda série da revista, já que a partir da terceira série da revista, pelo menos até o momento, as histórias são divididas em arcos de 6 partes, ou seja, todas as histórias ali meio que já são sagas. Bom, a primeira delas, que eu acho que é unanimidade entre os fãs de Turma da Mônica Jovem, uma das últimas edições da primeira série da revista e última edição da Super Saga do Fim do Mundo, eu estou falando de Parque Assombrado, número 99. Inclusive foi essa edição que eu usei para responder o comentário daquele inscrito no vídeo de Arthur Responde. Bom, a maioria das edições da Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem foram sagas. Como exemplo, a gente pode usar Sombras do Passado, que foi dividida em 2 partes, Umbra, dividida em 3 partes, A Torre Inversa, também dividida em 3 partes, ou até mesmo Férias na Praia e Sombras do Futuro, que não necessariamente são uma saga ali com o mesmo nome, mas são histórias que se interligam bastante. E como exceção, a gente só tem aí a edição 63, Dia das Bruxas, que apesar de não ser uma saga, eu acho que ela funciona muito bem ali como uma edição única, um one-shot ali em Turma da Mônica Jovem. O mesmo não acontece com o Parque Assombrado. Essa edição aqui parece que ela foi feita para ser uma saga e acabou sendo enxugada aí para uma edição de volume único. E isso acabou não funcionando muito bem. A história é ótima, como todas as outras histórias da Super Saga, mas ela perde muito o seu potencial ao ser reduzida. Principalmente aqui no final, tudo fica muito confuso, os acontecimentos ficam extremamente rápidos, perdem totalmente aquele impacto que poderia ter se a história fosse melhor desenvolvida. Inclusive dá pra perceber que essa é uma história da Super Saga que tem muito mais texto do que as demais. Talvez isso seja aí para poupar algumas páginas para o roteirista conseguir desenvolver essa história minimamente bem até o final. É uma pena porque é uma história que tinha muito mais potencial, mas que acabou ficando aí um pouco corrida. A próxima é uma edição da segunda série da revista, eu estou falando da edição de número 8, intitulada de Terrível Obsessão. Essa é uma das minhas histórias favoritas da segunda série de Turma da Mônica Jovem, mas que também poderia ter sido muito melhor se tivesse mais de uma parte. Essa é uma edição que pretende juntar acontecimentos de 2 outras sagas antecessoras da revista, Circo Macabro e A Estranha História de Sarah. Ambas também foram roteirizadas pela Petra Leão, assim como essa história aqui. E como é uma história que junta diversos elementos e tem vários mistérios, suspense, segredos a serem revelados, vários acontecimentos realmente existem aqui dentro, na minha opinião essa era uma história que exigia um desenvolvimento maior. Resumindo, é algo similar ali que acontece com Parque Assombrado. Prosseguindo, temos a edição de número 89 da primeira série da revista, intitulada de Sangue Fresco. Essa é uma história protagonizada tanto pelo Cascão quanto pela Magali. Na época as pessoas ficaram muito contentes com isso, porque essa foi uma fase de Turma da Mônica Jovem onde estava acontecendo o desenvolvimento daquela trama do triângulo amoroso envolvendo do Contra, Cebola e Mônica. Então praticamente todas as histórias da revista eram focadas neste romance, ou seja, não tinha muito espaço aí para desenvolver outros personagens. E nisso, até a Magali e o Cascão ficaram de escanteio na revista. E quando veio essa edição, mostrando que eles iam ter mais destaque, todo mundo ficou muito feliz. E é uma história muito boa, que na minha concepção daria muito bem para prolongar um pouco mais ela. O desenvolvimento aqui não fica tão rápido e tão abrupto quanto as demais que eu mostrei aqui neste vídeo, mas essa é uma história que deixou aquele gostinho de quero mais, só que um quero mais amargo realmente, onde a gente fica realmente sentindo falta ali de mais acontecimentos. A gente vê que é uma história que tinha muito mais potencial. Bem pessoal, indo agora para a segunda metade do vídeo, eu vou recorrer aos comentários que vocês deixaram lá na aba comunidade do canal.
E a partir das edições que vocês citaram lá, eu vou dizer se eu concordo ou não aí com as edições que vocês escolheram para a Turma da Mônica Jovem ter uma saga. Bom, o primeiro comentário aqui foi da Lumenas. Ela citou duas edições, tanto a Amnésia da segunda série de Turma da Mônica Jovem, que foi, se eu não me engano, uma das últimas edições roteirizada pelo Edson Taborali em Turma da Mônica Jovem, e essa é uma edição que tem toda uma pegada meio que futurista, se encontra ali em uma versão meio que distópica do universo de Turma da Mônica Jovem, onde o Dr. Spam tá tocando terror. É uma edição muito boa, uma das melhores da segunda série da revista, e eu concordo muito com esse comentário. É uma história que tinha muito potencial sim para ser uma saga, eu vejo muita gente falando isso. E ela também citou uma outra edição da segunda série de Turma da Mônica Jovem, que é A Volta da Yuka, a última edição da segunda série de Turma da Mônica Jovem, que pretendia aí dar um desfecho para essa série da revista e resgatar elementos da primeira série, mais especificamente do primeiro arco de Turma da Mônica Jovem, que foi as 4 dimensões mágicas. Aqui eles trouxeram de volta a vilã principal daquela história, que era a própria Yuka, e todo o universo das 4 dimensões mágicas novamente. Só que diferentemente daquela saga que tinha todo um desenvolvimento, tudo acontecia num ritmo muito consistente, digamos assim, aqui foi tudo muito corrido. Além disso, nas últimas páginas da edição, eles dão uma palhinha do que vai vir na terceira série da revista, e isso na época deixou muitos leitores confusos, fazendo diversas teorias aí, se eles tinham ido para uma realidade paralela. E assim que a terceira série da revista começou, muita gente continuou com essa dúvida, se essa terceira série se tratava de um reboot ou não. E acredito eu que se essa história, que interligava essas duas fases de Turma da Mônica Jovem, né, fechava um ciclo, mas ao mesmo tempo abria um outro, se ela tivesse sido uma história melhor desenvolvida, os leitores ficariam aí com menos dúvidas. E além disso também, nessa história há todo um arco de redenção envolvendo a Yuka, que pra mim ficou bem forçado, ficou muito repentino aquilo ali, e talvez se tivesse um desenvolvimento melhor, se fosse uma saga essa história aqui, as coisas fariam mais sentido. E bem, falando em edição que faz referência a um arco da primeira série da revista, o Gessé citou aqui a edição de número 149, ou 49 da segunda série, intitulada de The Médico e Louco. Essa é uma edição que foi lançada no ano de 2020 e tem o roteiro do Marcelo Cassaro. Na época, se criaram várias teorias em torno dela, muita expectativa foi gerada por ela fazer referência aí a uma das sagas mais elogiadas aí de Turma da Mônica Jovem, que é Monstros do ID, que também foi roteirizada aí pelo Marcelo Cassaro. Na época que divulgaram a capa, isso aumentou ainda mais a expectativa das pessoas. E no fim, na minha perspectiva, a gente acabou tendo aí uma história mediana. Eu lembro que na época até se criaram algumas teorias de que de fato essa história seria uma saga, né? Que a primeira parte se chamaria de Médico e Louco, e a segunda parte viria com o título de Todo Mundo Tem Um Pouco, né? Mas no fim isso acabou não acontecendo. Como essa é uma história que eu não gosto muito, eu não sei se eu gostaria que ela fosse uma saga. Mas talvez, se ela fosse uma saga em Turma da Mônica Jovem, ela teria um desenvolvimento melhor aí. E quem sabe o saldo final da história seria mais positivo. Enquanto isso, Felipe Santos citou a edição de número 73 da primeira série da revista, intitulada de Caçadores de Android, uma história aí roteirizada pela Petra Leão, que também traz referências de uma outra história de Turma da Mônica Jovem, que é a número 32, Cuidado com o que se deseja. E aqui eles resgatam, né, a personagem Brisa, que é essa androide aqui. E essa é uma das minhas histórias favoritas aí de Turma da Mônica Jovem, por ela conseguir colocar vários elementos aqui dentro de uma forma muito boa, que não fica tudo muito corrido. Então é um roteiro bem redondinho aí na minha concepção. Então aqui a Petra ela consegue trazer elementos de aventura, suspense, cenas de ação também aqui no final da edição. E além disso consegue desenvolver um pouco mais daquele arco que na época estava tendo, envolvendo todo o relacionamento aí da Mônica e do Cebola, trazendo um final aí bem emocionante para a história. Mas com certeza essa edição aqui poderia ser uma saga. Bom, enquanto isso, o Thiago Barros ele acabou citando a edição de número 17 de Turma da Mônica Jovem da segunda série, que é esta daqui, Mistério do Submarino. Confesso que não é uma das minhas histórias favoritas de Turma da Mônica Jovem, na minha opinião ela é bem mediana, e eu particularmente já fico aí satisfeito com essa edição em 128 páginas. O mesmo eu posso dizer para a edição que o Albérico Fernando citou, que é a número 45, intitulada de Mistério do Farol. Ele também citou aqui nesse comentário a edição 49 de Médico e Louco, que eu já comentei aqui neste vídeo. O Chico Aguiar, ele citou a edição de número 97 de Turma da Mônica Jovem da primeira série, que foi uma história roteirizada pelo Marcelo Cassaro, intitulada de Eterno Despertar.
e aqui no comentário dele ele cita que até hoje não superou aquele final. E por fim eu vou ler rapidamente aqui com vocês o comentário que o Richard deixou. Uma edição que eu queria muito que fosse uma saga é a 47 da segunda série, Parque das Maravilhas. Acho que daria para aprofundar bem mais na Mônica e apresentar melhor os personagens da Dimensão Espelhada, como eu gosto de chamar. Mas eu gosto da edição como ela é oficialmente, ficou bem redondinha e a história é bem gostosa de se ler. E eu compartilho aí da mesma opinião do Richard, essa é uma das histórias que mais me divertiu aí na segunda série da revista. Gostei muito das referências que ela traz a Alice através do espelho, e também os traços da história são muito bonitos, enfim. E acho que ela funciona bem aí como uma edição única. Então é isso, pessoal. Diga aí embaixo nos comentários se vocês concordam ou não com a minha opinião. Esse foi um vídeo mais simples, eu só queria fazer mais uma interação com vocês mesmo, envolvendo a Turma da Mônica Jovem. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem. Até uma próxima e tchau!